Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. A graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Aqui é o evangelista Alex e cantor passando para deixar uma palavra de Deus para a sua vida. Como eu já havia dito, sempre eu estaria postando uma palavra, um estudo ou um louvor para a edificação da sua vida. E nesses dias de hoje, que nós estamos passando por toda essa turbulência, mais uma vez eu venho trazer uma palavra profética de Deus para a sua vida. Se encontra no livro de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo que eu gostaria de destacar aqui para mim e para a sua vida é versículo de número 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Repetindo, a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. O que quer dizer isso? Deus irá prover na sua vida. Deus estará provendo todas as coisas. Não vai acabar, meu irmão. Não vai acabar o alimento, não vai acabar o que você tem que vestir. Todas as provisões, Deus tem o controle nas suas mãos. O contexto deste versículo, ele se passa diante de uma palavra profética do profeta Elias, quando ele ministra diante de Acabe e diz: segundo a minha palavra, diz o versículo 1, olha, Elias de Tisbe em Gileade disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel, a quem sirvo, que não caia orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, segundo a palavra de Elias, não haveria chuva a não ser que ele ministrasse novamente a palavra em nome do Senhor, Deus de Israel, que viesse chuva sobre aquela terra. E assim sucedeu. Deus honrou a palavra do profeta Elias e não houve chuva. Só que depois que ele lança essa palavra, o próprio Deus manifesta-se a Elias através da palavra, fala com ele e diz, olha, versículo 2, depois disso a palavra do Senhor veio a Elias e disse, sai daqui e vai para leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho, ou seja, provisão de Deus para sobrevivência, água, o bem essencial. Você beberá do riacho e dei ordem aos corvos para que o alimente. Deus havia providenciado garçons para servir Elias com alimento. Ou seja, os dois elementos essenciais para a sobrevivência. Precisamos comer e beber. Se ele está saindo da cidade onde há provisão, onde há abundância, e Deus está mandando ele ir para uma região onde tem somente um riacho, ou seja, você ir para um lugar acampar, mas você não sabe se lá vai ter provisão de alimento, de carne, de pão, seria muito difícil você sobreviver, mas Deus já havia providenciado para Elias. Só que aconteceu o seguinte, o riacho secou. Quando o riacho secou, Deus fala para ele, continuação aqui do capítulo 19, Elias, você vai ter que sair daí. E aí o texto diz assim, algum tempo depois o riacho secou por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias, vá imediatamente a Serepta de Sidom e fique por lá. Sidom, meu irmão, era uma terra onde o povo era um povo pagão, não servia ao Senhor. Não obedecia às ordenanças do Senhor e nem professava a fé no Senhor. Mas é nessa terra que Deus havia providenciado o escape para Elias. A provisão para que Elias permanecesse vivo e saudável. Sabe quem que Deus escolheu para cuidar de Elias? Uma viúva. Uma viúva para cuidar de Elias. Nos tempos de hoje, a viuvez já traz tantos transtornos, tantas dificuldades. Imagine naquele tempo. Naquele tempo, meu irmão, as coisas eram mais difíceis ainda. Mas através da dificuldade daquela viúva, Deus provou que Ele é Deus até mesmo na escassez e nas pequenas coisas. Ela disse, quando Elias chegou, ele pediu para ela, olha, vai lá, traz para mim um pouco d'água. Quando ela estava a caminho, ele ainda falou, peraí, traz também para mim também um pedaço de pão. Enquanto ela ia buscar água, por favor, traga também um pedaço de pão, diz o versículo de número 11. Mas ela respondeu, juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, ou seja, o Deus de Elias, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Aí sim, entra aquilo que eu estou falando, a fé, o poder de Deus. Não é o homem que tem o poder, mas o poder que vem sobre nós, professados através do nome do único Deus que pode nos ajudar. O Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, através do seu Filho Jesus Cristo.
Diz assim Elias: